A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual da Cristo do Bairro Mapim. E nós estamos aqui numa sequência de aula do juvenis. Demos uma pausa na aula virtual, tá certo? Dos adultos. E agora nós estamos aqui do juvenis. Por quê? Porque nós já temos as aulas virtuais dos adultos já sendo gravado presencial no bairro Mapim. Beleza? Já temos essa aula já. Se você acessar o canal Conjunto de Jovens Elos de Paz, você vai ter todas as aulas. Beleza? Eu vou ver se consigo deixar um link aqui nesse canal aqui da IBD Setor Mapim. Mas nesta aula aqui, nós vamos só, né, Ariela? Nós vamos comentar só sobre as lições do juvenis, tá certo? E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino. Nós temos aqui também como sua digníssima esposa, irmã Lenir. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 2, que já tem a lição de número 1 aqui já, que é o período interbíblico que nós comentamos aqui. E essa é a aula 2, que é o período que é agora a plenitude dos tempos. E aqui comigo tem a Ariela, né, Ariela? Apresenta e fala alguma coisa aí, Ariela. Eu sou Ariela. Muito. Sim, pode falar, Ariela. Do Santos. Muito bem, Ariela dos Santos, né? É Ariela do quê? Santos. Só do Santos? Muito bem. Então a Ariela vai estar do meu lado aqui, vai estar me ajudando aqui, né, Ariela? Você vai me ajudar? Muito bem. A menina mimada. Muito bem. Então o tema da lição é a plenitude dos tempos, certo? Nós temos aqui o tópico de número 1 aqui, Cristo, o tema central da Bíblia. Que coisa maravilhosa. Essa lição aqui é muito profunda, viu, adolescentes? Muito profunda. E vou citar para vocês aqui Jesus como tema central em toda a Bíblia. Segura aí e que já vai, tá? Inclusive eu tenho isso aqui em uma das aulas aqui da EBD do setor do bairro Mapim, tá? Tópico de número 2, profecia sobre o Messias. Que coisa maravilhosa. Isso é muito maravilhoso. E nós vamos terminando com o tópico número 3 aqui, a razão de sua vinda. E o quarto, a plenitude dos tempos. Muito bem. Adolescentes, veja bem, Cristo, o tema central da Bíblia. Em todo o livro da Bíblia, né, Ariela? Em todo o livro da Bíblia, nós vamos encontrar Jesus como tema central. Em todo o livro da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse. Por quê? Ó, veja bem, Jesus ele veio para essa terra. As dispensações, ela apontam, nós vamos terminar falando sobre as plenitudes dos tempos, sobre as dispensações, que é a dispensação é um período em que o homem espera inteiramente em Deus, isso é fato. Agora o que acontece? Claudines, quais são as dispensações? São 7. A dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, a lei, a graça e o milênio. A dispensação da inocência começa desde a formação do homem e vai até a queda do homem. A dispensação da consciência começa desde a queda e vai até o governo humano, que é o nosso pai na fé, Abraão. Então, na dispensação, inocência, consciência, governo humano, que é o nosso pai Noé, e agora vem a dispensação dos patriarcas. Terminando a dispensação do governo humano, vem a dispensação dos patriarcas. A dispensação patriarcal começa com o nosso pai Abraão na fé. E a dispensação patriarcal ela vai até Moisés, a lei. A lei começa em Moisés, e aí vem a dispensação da lei. E teve um período interbíblico, um período que nós comentamos aqui na lição anterior, que Deus ficou em silêncio, não comenta com ninguém. E o que acontece? Acontece o seguinte, que aí vem a dispensação da graça na pessoa de Jesus. Nós estamos hoje, adolescente, envolvidos, né, na dispensação da graça. Mas a dispensação da graça ela vai terminar no dia do depois da grande tribulação, aonde Jesus vai vir plantar o reino milenial da terra e começa a dispensação, Ariela, do reino milenial. Mas veja bem, Cristo como tema central da Bíblia. Ó, no livro de Gênesis ele é a semente da mulher, no livro de Êxodo ele é o Cordeiro Pascual, no livro de Levítico ele é nosso sumo sacerdote, e no de Números ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite e a rocha ferida. Em Deuteronômio é o profeta semelhante a Moisés, o profeta Vidor. Em Josué, Ariela,
Ele é o capitão de nossa salvação vencedor. Em Juízo é o nosso grande juiz, o legislador. Em Ruth, ele é o parente remidor chegado. Em 1 e 2 Samuel, profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônica, nosso rei reinante. Em Esdra, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias é o nosso restaurador. Em Esther é o nosso Madorqueu. Em Jó é o nosso redentor subterno, porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará. Em Salmos é o nosso pastor. Em Provérbios, em Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantar de Salomão, ele é o nosso amado esposo. Em Isaías, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações de Jeremias, é o profeta lamentador. Em Ezequiel, é o maravilhoso homem de quatro faces. Em Daniel, o quarto homem da fornalha de fogo ardente da vida. Em Osés, é o marido fiel. Em Joel, é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Obadias, é o poderoso para salvar. Em Jonas, é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacum, que é o evangelista de Deus gritando: verificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sinfonias é o Salvador. Em Ageu é o restaurador da casa de Deus. Em Zacarias ele é fonte acerca da casa de Davi para purificar o pecado e a sua impureza. E em Malaquias ele é o sal da justiça. Ele é o sal, inclusive na lição de adulto não vamos falar, eu vou comentar sobre o cristão como o sal da terra, é importante. Muito bem, no Antigo Testamento, que são os 39 livros, e nos 27 livros do Novo Testamento. Em Mateus ele é o Messias, em Marcos ele é o realizador de maravilhas, em Lucas é o Filho do Homem, em João é o Filho de Deus, em Atos é o Espírito Santo, em Romanos é o nosso justificador, em 1 e 2 Coríntios é o nosso santificador, em Gálatas ele é o nosso libertador da maldição da lei, em Efésios é o Cristo da inescrutável riqueza, em Filipenses é o Deus que supre todas as nossas necessidades, em Colossenses é a plenitude, divindade encarnada, em 1 e 2 Tessalonicenses é o nosso mediador entre Deus e os homens, Tito é o nosso pastor fiel, Filemão é o amigo mais chegado e com irmãos, Hebreus é o sangue do concerto eterno, Tiago é o nosso grande médico, pois a oração da fé salvará o doente. 1 e 2 Pedro, ele é o nosso sumo pastor que vem com a sua igreja, que voltará com a coroa de glória. 1 e 2 e 3 João, ele é o amor, Ariel, amor verdadeiro, amor sem mistura, um amor que é real, um amor que uma plenitude em tudo nesse amor. Em Judas é o Senhor vindo com milhares de seus santos. Em Apocalipse ele é o alfa, ele é o ômega, e ele é o princípio e ele é o fim. Amém, Ariela? Então, eu fecho aqui o top 1, Cristo como tema central em toda a Bíblia. Veja bem, quando a gente vê e observa, a arca, ela representa Jesus. O cordeiro que Adão e Eva teve que matar lá no princípio representa Jesus, né, para fazer as vestimentas para eles. A arca de Noé, o símbolo da salvação. Moisés é o símbolo libertador. Tudo isso aponta para Jesus. Eu sei que a aula é muito resumida, não dá para nós aprofundar muito, mas é uma aula maravilhosa. Mas, Claudinhos, e as profecias? Indo para o tópico de número 2, aqui, Ariela, vamos ver aqui as profecias que falam sobre quem? Cristo. Que fala sobre Cristo, exatamente. Então, olha aqui. Então, quando a gente observa aqui, no momento da vinda de Jesus, do Messias, aguardando pelos judeus, mas não aceitou, como em João capítulo 1, do versículo 11 e 12. Vieram para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu o que, Ariela? Poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Muito bem. Então o que acontece? Os judeus rejeitaram a Cristo, mas os gentios, que nós somos nós, você também é gentia, você não é judia, entendeu? Eu sou gentio, mas tanto judeus quanto gentios aceitam Jesus, se transforma na igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Muito bem. Então o que acontece? A virgem, então a Bíblia diz que em Isaías capítulo 7, versículo 14, que o anjo Gabriel ele foi exatamente ao endereço de uma moça com essa característica, o nome agraciada, e era o que? Maria. Isso também está em Lucas capítulo 1, versículo 26 e 31. Então o anjo foi anunciar a Maria que ela seria, quantas mulheres queria que o Salvador nascesse do seu ventre, mas Maria, ela foi escolhida entre as milhares de milhares para ser para Jesus gerar, né, no seu ventre, no seu útero, o Salvador da humanidade. Que coisa maravilhosa. Bom, a Virgem. A cidade. O profeta Miqueias, ele profetizou também sim acerca do Salvador, Ariela. Em Miqueias, no capítulo 5, do versículo 2, ele fala sobre a cidade, que diz assim: mas tu, ó Belém,
posto que em pequenas entre as milhares de Judá, de ti sairá um que apacentará a nação de Israel, e é desde o tempo da eternidade. Por quê? Porque Jesus, Ariela, como filho de Maria, né? Jesus como homem, ele é filho de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. Porque nunca houvesse um dia em que Jesus deixasse de existir, porque ele sempre foi Deus. Que coisa maravilhosa. Então aqui profetiza sobre a cidade. Então, Deus conosco. Na parte B do tópico número 1 aqui, a clara citação de Isaías 7,14 em Mateus 1, 22 e 23 é um respeito de Jesus, que ele seria chamado Emanuel. Então a palavra Emanuel, Ariel, o nome Emanuel, significa então o quê? Deus conosco. Fala aí, Deus conosco. Muito bem. Então, Jesus, ele veio, ele nasceu, ele envolveu entre as pessoas, comeu com as pessoas, bebeu com as pessoas, familiarizou com elas, com os adolescentes. Jesus, na sua adolescência, ele estava no meio dos doutores, ele conversava, ele respondia o que os doutores queriam saber, né? E ele respondia na ponta da língua. Muito bem. Então, vou ficando aqui com o tópico número 1 e vamos caminhando aqui para o tópico número 2. A razão de sua vinda. Qual que é a razão da vinda de Jesus, Ariela? Para que Jesus veio? Fala para mim. Para salvar a humanidade. Isso, Jesus veio para nos salvar. Fala a verdade. Salvar. Certo? Então o que acontece? O Salvador da humanidade, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, da semente da mulher nascerá ou seja, do ventre de uma mulher nascerá uma pessoa que salvará a humanidade. Essa pessoa é quem, Ariela? Jesus. Perfeito. Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Jesus, ele não morreu só por um grupinho de pessoas, não. Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Beleza? Jesus não morreu só por um grupinho de pessoas, não. Jesus morreu por toda a humanidade. Muito bem. Então vamos lá, continuando aqui, a plenitude dos tempos. Nós estamos aqui, a razão da vinda de Jesus. Então, Jesus foi profetizado pelas profecias, né? Ele foi anunciado que desde o Antigo Testamento, principalmente Miqueias, que nós citamos, que são várias referências bíblicas, eu não vou citar todas, mas Jesus já estava sendo predito desde o Antigo Testamento. Muito bem. Então, a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Então, certa vez, antes mesmo de curar um paralítico, Jesus disse que perdoados estão seus pecados. Então, qual é a plenitude de Deus? Jesus usou os atributos divinos? Vamos lá. Jesus usou a divindade? Eu imagino, com certeza, não tenho dúvida, que Jesus usou, Ariela, os atributos divinos. Certo? Ou seja, que atributo que é esse, Claudines? Veja bem, queridos adolescentes, que atributo que é esse? Quem é que pode perdoar pecado? Fala para mim. Somente Jesus. E ele aqui, ele é Deus? Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus, ele perdoou o pecado, certo? Perdoou o pecado. Ele perdoou somente e também aceitou a adoração. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode perdoar pecado e receber adoração? Jesus. Somente Jesus, Ariela. Então Jesus, aquela mulher que entrou em portas abertas, ela lavou, a mulher adúltera, né? Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. E ela adorou a Jesus, ela adorou a Cristo Jesus. E Jesus recebeu a adoração dela. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é Deus. Muito bem, Ariela. Você está afiada, hein? Parabéns para você. Muito bem. Ela é uma criança. Ela tem quantos anos, Ariela? 6 aninhos. Ela tem 6 aninhos. Entendeu? Mas daqui a pouco vai ser adolescente, né? Se Deus quiser. Graças a Deus. Vamos lá, continuando aqui na nossa lição. A plenitude de Deus. Então Jesus, ele vinha pela plenitude dos tempos, como eu já citei para vocês, as dispensações. A dispensação da consciência, inocência, governo humano, patriarcal, lei, a graça e o milênio, que eu já falei para vocês. Não vou repetir. Vamos continuar aqui, porque essa aula vai ser bastante resumida. Quando a gente observa para todo esse aspecto aqui, a plenitude dos tempos. Que plenitude é esta? Finalizando aqui essa aula que vai ser bastante resumida. Então Jesus, ele veio para salvar a humanidade, que é o tópico, a plenitude dos tempos. Então Deus, ele criou a dispensação. Adolescente, nós estamos na dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito Santo.
A dispensação que o Espírito Santo está atuante em nossas vidas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não era permanente. Ele vinha, ele realizava a obra e voltava para o Pai. Mas hoje é diferente. O Espírito Santo está conosco todos os dias até a vinda de Jesus, né, Ariela? Até a consumação dos séculos. Olha, termina essa aula aqui, bastante resumida, e vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudino Santos. Manda um abraço para eles também, Ariela. Falou, pessoal, até mais, até a próxima aula, se vemos lá. Tchau, tchau. Deixa eu virar para cá. Um pouco. Tá ótimo. Pensaria. Não, peraí. Daqui a pouquinho. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Nilda. É, irmã Nilda? Ai, peraí aqui.